Mateus, um agrônomo, narra o que aconteceu numa noite fria de 2017. Ele havia passado o dia supervisionando áreas de reflorestamento e pegou uma estrada deserta ao anoitecer. O motor da caminhonete roncava alto, mas o mundo ao redor parecia suspenso. Não havia postes, casas, nem o canto de pássaros noturnos, menos apenas o silêncio sufocante. Mateus dizia que de vez em quando tinha a impressão de ver vultos à beira da estrada, como se alguém observasse a passagem do veículo, mas ao virar o rosto, não encontrava nada. Até que, em uma curva, viu claramente uma menina parada, imóvel, segurando uma boneca de pano maior do que ela. O detalhe perturbador, a boneca parecia ter um rosto humano, costurado de tecido, com olhos de botão que refletiam a luz dos faróis. Ele ofereceu ajuda. A menina não discutiu, não sorriu. Apenas disse em voz baixa: "Minha casa é logo depois do barranco." Aceitou ir na carroceria. No caminho, Mateus não ouvia passos. Não sentia movimentos, menos como se ela não estivesse realmente ali. Depois de alguns minutos, 3 batidas secas ecoaram no teto. Quando parou, ela pulou suavemente e entrou por uma trilha escondida. Só então ele percebeu que, atrás da vegetação, havia um portão enferrujado que levava a um cemitério abandonado. No dia seguinte, ao comentar com um morador, descobriu que naquele lugar estava enterrada uma menina que morrera décadas antes em um acidente, e que muitos viajantes afirmavam viê-la pedindo carona. Desde então, Mateus nunca mais conseguiu passar por aquela estrada sem sentir o peso do olhar da boneca no espelho retrovisor. Relato 2- O tratamento de infecções oportunistas que não envelheceu Ismael traz uma lembrança da infância que nunca o deixou em paz. Seu tio Ângelo, um homem quieto e abatido, apareceu de surpresa na casa dos avós e passou alguns dias em silêncio. Numa madrugada, desapareceu sem deixar rastros. A cama estava arrumada, como se ninguém tivesse deitado nela. Durante dias, a família buscou pelo vilarejo, e alguns juravam ter visto alguém parecido com Ângelo subindo um dos morros sem agasalho, mesmo sob o frio cortante. O tempo passou. Décadas se arrastaram, mas a ausência dele jamais foi preenchida. 30 anos depois, um morador disse ter visto o mesmo homem, sentado em uma pedra no alto da serra, sem marcas do tempo, como se ainda tivesse a mesma idade de quando sumira. Ismael subiu com parentes, mas o local estava vazio. O vento rugia entre as pedras e o silêncio parecia zombar deles. Era como se o morro tivesse engolido Ângelo. Até hoje, Ismael acredita que o tio pode estar preso em um ciclo que o impede de envelhecer, condenado a vagar entre os morros enquanto todos os outros seguem a vida. Relato 3, menos as luzes sobre a rua Henrique. Aos 11 anos, vivia em uma rua simples, onde as crianças brincavam até tarde. Numa noite, ele e os amigos perceberam que o ar ficou denso, como se o espaço tivesse sido comprimido. Sem que ninguém combinasse, todos olharam para cima ao mesmo tempo. Acima deles pairava um objeto enorme, silencioso, circular, com luzes que giravam lentamente. Era tão próximo que iluminava os rostos das crianças. O detalhe mais perturbador: o silêncio absoluto, apenas quebrado por um zumbido grave que parecia ressoar dentro dos ossos. De repente, Bruna, uma das crianças, começou a chorar, apontando para o objeto e dizendo: "Ele está olhando para nós." O grupo se dispersou em pânico. Henrique tentou se esconder, mas quando olhou novamente, o objeto estava deslizando suavemente até o fim da rua. Sumiu sem clarões, sem ruído, como se tivesse se dissolvido no ar. Por anos, ninguém ousou falar do assunto em público. Mas cada vez que se reencontram, todos descrevem a mesma cena. Um disco de luz que parecia os observar como cobaias indefesas. Relato 4- O visitante da cabeça inclinada. Walter cresceu em uma casa cedida por parentes. Desde pequeno, tinha experiências estranhas. Luzes passando pela janela, barulhos inexplicáveis, passos no corredor. Mas aos 12 anos, viveu algo que marcou sua vida. Certa noite, acordou paralisado e viu a porta do quarto abrir. Sozinha, um vento gelado invadiu o cômodo, e mãos invisíveis agarraram seus tornozelos, arrastando-o até a beira da cama. Quando conseguiu se mover, não havia ninguém. Anos depois, já adulto, Walter continuava a ver uma figura escura,
com cabeça levemente inclinada, como se observasse curiosa, tentando compreender os humanos. Ele não era o único. Um amigo viu a mesma coisa em uma laje próxima. A entidade aparecia e desaparecia como sombra viva, sem deixar rastros. Quando Walter se mudou, pensou que escaparia, mas certo dia, ao dirigir com a namorada, sua cadela rosnou. E os faróis iluminaram a mesma figura parada em um terreno vazio. Estava lá, imóvel, como se jamais tivesse deixado de segui-lo. Relato 5 menos a mulher no telhado. Um homem relembra uma noite de infância em que acordou às 2 da manhã. O silêncio era cortado apenas pelos latidos de cães, mas havia algo diferente. Eles latiam de forma desesperada, como se tentassem afastar algo. Com medo, levantou a cortina da janela e viu uma mulher agachada no telhado da casa vizinha. O vestido encardido misturava essas sombras, e o cabelo caía como uma cortina negra. Embora não fosse possível ver seu rosto, ouvia-se um lamento baixo, repetitivo, como um choro contido. Ele se encolheu na cama e rezou. Quando voltou a olhar, a figura sumira, mas os cães continuaram a latir, como se o que estava ali tivesse apenas mudado de lugar. Até hoje, ao ouvir cachorros inquietos na madrugada, ele sente a mesma angústia, a certeza de que aquela mulher ainda ronda os telhados, lamentando por algo que jamais será revelado. Relato 6 menos a vingança de Úrsula. Márcia encerra este compilado com um relato pesado. Após ser traída pela prima Úrsula e pelo marido Leonardo, em um momento de desespero, buscou a ajuda de uma mulher chamada Dona Lídia, que lhe ofereceu um ritual de vingança. Pouco tempo depois, Úrsula e Leonardo morreram em um acidente de carro. Márcia acreditou que o tormento havia acabado, mas o verdadeiro inferno só começava. Ela passou a ouvir vozes sussurrando seu nome. Encontrava fotografias riscadas em casa e até objetos que pertenciam ao casal surgiam misteriosamente, como o anel de casamento de Leonardo. Sonhos recorrentes a perseguiam. Úrsula a observava em silêncio, enquanto Leonardo, sempre ao fundo, mantinha um olhar de acusação. Tentando ajuda, recorreu a padres e místicos, mas todos diziam o mesmo. Quem abre uma porta movida pelo ódio pode nunca mais conseguir fechá-la. Até hoje, Márcia sente a presença deles em cada cômodo, como se a vingança tivesse criado uma corrente invisível que a prende para sempre. Ela encerra dizendo: "Sei que não posso fugir. Quando chegar a minha hora, talvez eu vá encontrá-los de novo. Não no céu, não no inferno, mas no mesmo quarto escuro, onde eles me esperam todas as noites." Esses 6 relatos revelam algo em comum. O sobrenatural nunca surge em lugares distantes, mas sim no cotidiano. Estradas, casas, ruas comuns podem se tornar portais para experiências que desafiam o que entendemos como real. Se você chegou até aqui, já sabe. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sino, porque toda noite eu volto para compartilhar novos relatos sombrios. E agora, me responda nos comentários. Qual desses relatos mexeu mais com você? E lembre-se, quando o silêncio pesar demais e os cães começarem a latir sem motivo, pode ser apenas coincidência, ou pode ser o início de um novo relato que ainda vai assombrar alguém. Talvez. Voc.